Uniclac. Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas de Química aqui na LAC Concursos e hoje nós falaremos sobre estequiometria, um dos assuntos assim mais importantes dentro da parte dos cálculos químicos. Vamos lá então? Seguinte, para a gente entender então como isso é cobrado. O propano C3H8 é um gás altamente inflamável, comumente utilizado em residências para fogões e aquecimento. Qual é a massa de H2O produzida na combustão completa, reação com O2, de 25 gramas de propano? Ele me deu os dados e está aqui as alternativas. E agora, professor, o que a gente faz? Calma, vamos dar uma olhada então no embasamento teórico para a gente responder essa questão? Então vamos lá. Primeira coisa, galera, estequiometria. A gente já viu isso aqui, ó. Estequiometria leva em consideração duas coisas já de cara. Relação molar, tá? Relações molares a gente já viu. E leis ponderais. Eu preciso desses dois caras bem tinindo pra gente. Então vamos lá. Relações molares. Para quem não se lembra, definição do mol. Uma grande quantidade de matéria. Mais precisamente, um mol contém exatamente 602 sextilhões de entidades químicas. Lembrando que esse 6,02 vezes 10 é 23 é conhecido como número de Avogadro. Ele também está relacionado a outras grandezas. Quais são as outras, né? A gente até viu para o CO2, nós temos, por exemplo, o mol é igual a 6,02 vezes 10 é 23 moléculas. O mol vai ser igual à massa molar. Para o CO2, 44 gramas. E o mol vai ser igual a 22,4 litros dentro da CNTP. Lembrando, CNTP só vale para gás e a condição normal de temperatura e pressão, que significa 1 atm e 0 graus Celsius. Essas são as relações. Bom, e as leis ponderais, professor? As leis ponderais, elas estão relacionadas a massa e volume de matéria. E por isso a gente lembra desse quadro, sendo que nós vamos utilizar com muito mais precisão, com muito mais vontade, por assim dizer, lei de Lavoisier, lei de Proust e às vezes a lei de Gay-Lussac, tá? Mas mais as duas primeiras, lei de Lavoisier e lei de Proust. Lembrando que o que é estequiometria? A estequiometria nada mais são do que os cálculos químicos que envolvem as relações molares e as leis ponderais para a determinação da quantidade de reagentes, tá, que são consumidos, ou de produtos que são formados, tá, em uma reação. E para isso existem alguns passos que a gente vai descrever. Vamos lá. Como que eu faço para realizar um cálculo estequiométrico? Primeiro passo, escrever caso não houver, tá? A reação química e balancear ela. Já quero descrever o seguinte, galera. A grande maioria das vezes, os exercícios já me traz as reações. Tá? Algumas reações ele já me traz prontinha. Às vezes já está até balanceado. Mas às vezes não. E aqui eu vou ter que parar um pouquinho. Vem aqui comigo. Qual que é a reação que eu não posso esquecer? Grava essa daqui, ó. Reação de combustão. Reação de combustão. Reação de combustão, ela sempre vai ocorrer nessa forma. Olha, eu tenho um combustível que vai reagir com oxigênio, formando CO2 e H2O. São isso. Basicamente é isso. Como assim combustível, professor? O que eu coloquei aqui como combustível, ele pode apresentar uma série de substâncias. Normalmente são carboidratos, tá? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou hidrocarbonetos, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Carboidratos, né? Eu vou colocar o próprio a glicose, por exemplo, C6H12O6. Outro cara que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, não é um carboidrato, mas pode estar aqui, é o etanol.
Aqui, ó. Seria o C2H6O. E dos hidrocarbonetos, esse é o que mais aparece, tá? Seria CH4, C2H6, C3H8, C8H18 e assim por diante. Percebam, o que eu quero que você lembre? Professor, tem que gravar todos os combustíveis? Não, porque ele vai te dar. Mas eu tenho que gravar isso aqui, ó. Combustível mais oxigênio, formando CO2 e água. Ok? Isso é a base do que nós tratamos como reação de combustão. Tá? Para quem não se lembra, combustão é queima. Tá? Então, quando eu vou, por exemplo, queimar um papel, estou falando da celulose, a celulose tem como monômero justamente a glicose, C6H12O6. Então, eu vou usar essa reação. Então, falou de queima, eu estou tratando dessa reação. E, professor, essa reação ele não vai me dar? Galera, a grande maioria das vezes não, porque combustão é a reação mais importante que você tem que gravar, não tem jeito. Outra curiosidade, e aí eu vou até escrever aqui uma combustão, tá? Vou colocar a combustão do CH4. Então, combustão do metano, por exemplo. CH4 mais O2, formando CO2 mais H2O. Essa reação, ela precisa ser balanceada, tá? Principalmente porque você que escreveu. E como que eu faço o balanceamento mesmo, professor? Balanceamento, ele é feito sempre do jeito mais prático, por tentativa e erro. Lembrando que, no balanceamento, o número de átomos de cada elemento no processo, antes e depois da seta, ou seja, nos reagentes e nos produtos, tem que ser iguais. Então olha só para esse cara, ó, eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Então está balanceado. Fechou, produtos e reagentes iguais. Mas olha para o hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios aqui e aqui eu só tenho 2. Está balanceado? Não tá, professor. Oxigênio, eu tenho 2 oxigênios aqui, eu tenho 2 oxigênios aqui e mais um aqui, 3. Está balanceado? Também não tá. Como é que eu faço para balancear isso, professor, na tentativa e erro? Dica: regra do macho. Que isso, professor? Regra do macho. Você vai lembrar que é esse aqui, ó. Por que macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e, por fim, oxigênio. Essa é a regra na ordem de balanceamento. Como é que você vai começar analisando? Você começa sempre analisando metais, ametais, seguido do carbono, do hidrogênio e oxigênio. Pode ter casos em que isso não dê para usar desse jeito, professor? Pode. Mas a maioria das vezes você usa por esse e você consegue fazer o balanceamento muito mais simples. Então, pela regra, eu comecei pelo carbono, até mostrei para vocês. O próximo é o hidrogênio. Então, o carbono está balanceado. E agora, professor? Eu vou para o hidrogênio. Tem 4 aqui, tem 2 lá. Como é que eu faço para fazer o balanceamento? Eu não posso nunca alterar esses números aqui de baixo. Eu só posso alterar um número que estiver na frente das substâncias. Esses termos aqui, ó, cada uma desses termos aqui é chamado de coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. Esse é o único que eu posso mudar. Eu não posso mudar os subíndices. Eu só posso mudar o coeficiente estequiométrico. E como que eu faço para mudar esse coeficiente estequiométrico, professor? Esse coeficiente estequiométrico nada mais é do que um número que vai multiplicar todos os números que estão ali dentro, na frente dele. Então, por exemplo, aqui não tem nada. É porque é 1, tá? Esse aqui é porque é 1, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar ele quietinho aqui. Tá? Vou deixar ele quietinho. A gente viu que carbono bateu. Então, ficou 1 para 1. Deixa ele quieto. Agora, hidrogênio, aqui tem 4, lá tem 2. Que número que multiplicado por esses 2 iguala com esses 4? É fácil. Resposta, professor: 2. Eu vou colocar esses 2. Só que fique muito atento.
Esse 2 aqui, ele vai multiplicar tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, ok? Bom, hidrogênio está balanceado. Agora a gente vai para o oxigênio. Oxigênio aqui tem 2 e agora aqui, cuidado. Aqui eu tenho 2 e aqui agora eu tenho mais 2. Total tenho 4. Se eu tenho 4, por que 4, professor? Novamente, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 também. Então somando eu tenho 4 oxigênios. Tá? 4 oxigênios. Que número que multiplicado por 2 dá 4, professor? 2 de novo. Fechou. Isso aqui nada mais é do que o balanceamento dessa equação. Em outras palavras, quais são os coeficientes aqui, professor? 1, 2, 1 e 2. Isso é o balanceamento. Ok? Então, todas as vezes que se tratar de se fazer um balanceamento, lembre-se de fazer dessa forma. Segue a regra, faz o balanceamento, lembrando que é multiplicação. Tá? Isso é uma multiplicação. Vamos lá. Essa é a primeira coisa que você faz no cálculo estequiométrico é escrever e balancear uma equação. Escrever não é sempre que você vai fazer. São poucos os casos. Mas balancear já aumenta um pouco. Então eu tenho que estar bem craque em balanceamento, tá? Então vamos lá. Primeiro passo a gente já viu. Bora para o segundo passo? Tá aqui, ó. Determinar as substâncias de interesse. Normalmente as substâncias de interesse são duas. E como é que eu vou determinar, professor? Eu determino essas duas no comando da questão. Lá na questão vai chegar um ponto em que ele vai falar para mim assim, olha, eu quero que você determine o valor de fulano a partir dessa quantidade de ciclano. E aí a gente já vai fazer um exercício para a gente aplicar, tá? Mas fiquem atentos a esse passo. São duas substâncias-alvo que a gente vai precisar só. Professor, mas lá naquela reação, o senhor colocou CH4, O2, CO2 e H2O. Tinha 4 substâncias. Eu vou usar só duas. Só duas. E as outras duas? Eu vou deixar sem usar, eu não vou precisar delas. Por isso eu tenho que saber identificar quem são as substâncias-alvo. E o terceiro passo, aplicar a regra das 3 linhas. O que é a regra das 3 linhas, professor? Para a determinação do valor da incógnita. É isso aqui, ó. Regra das 3 linhas. Primeira linha é a relação estequiométrica entre as substâncias-alvo. Sabe aquele valorzinho que eu falei que é o coeficiente estequiométrico? Aquele cara ali é justamente a relação estequiométrica. É quanto de uma substância está associada à outra. Aquele valorzinho, coeficiente estequiométrico, é dado em mols. Então, quantos mols de uma substância se relaciona à outra. Essa é a primeira linha. A segunda linha é a transformação dessa relação estequiométrica, mol-mol, para as unidades que o exercício pede. Às vezes o exercício me dá massa e pede massa. Às vezes ele me dá, por exemplo, volume e pede massa. Às vezes ele me dá mol e pede massa. Às vezes ele dá mol e pede mol. Em todas essas eu vou ter que entender essas transformações na segunda linha. E na terceira linha, por fim, é a utilização do valor dado no exercício e a própria incógnita. Vale ressaltar que a regra de 3 para a gente resolver a estequiometria vai ocorrer entre a segunda e a terceira linha. Ok? Vamos falar então de outra coisa que é muito comum. Isso aqui, ó. Reações sucessivas. O que são reações sucessivas, professor? Ocorre quando um processo químico tem mais do que uma etapa. E quando ele tem mais do que uma etapa, é necessário fazer um balanceamento entre as reações. Vou dar um exemplo. Tá aqui, ó. Tá essas duas. Eu vou reescrever ela para ficar mais claro para você. Peraí. Tá. Então aqui, ó. Por exemplo, imagine que eu tenho CaO mais H2O formando CaOH2. É isso aqui. Essa é a primeira. A segunda é essa daqui, ó. CaOH2 mais Al, né? 2SO4, 3
formando AlOH3 mais 3CaSO4. Aqui não tem esses dois, é isso mesmo. É Azur. E aqui é 2. Agora sim, deu certo. É isso aqui que a gente tem, né? Ele me mostrou dessa forma. Tá aqui, reação que ele me deu. Essas duas. Como é que isso aqui significa que eu tenho duas etapas? Etapa 1 e etapa 2. Como é que eu faço então para fazer uma reação global, professor, desse cara? A reação global desse cara eu vou fazer assim. Primeiro, você vai definir quais são as substâncias que são iguais, né? Que tem a mesma substância em um e no outro. Quais são, professor? Tá aqui, ó. Eu tenho essa e eu tenho essa. Beleza. Eles estão em lados opostos, professor? Então, estão em lados opostos, ó. Aqui ela é produto, aqui ela é reagente. O que eu faço, professor? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar esse daqui ou esse para fazer com que a quantidade desses dois seja iguais. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 1, porque não tem nada descrito. Então o que eu vou fazer, professor? Eu vou multiplicar por 3. Só que na hora de multiplicar por 3, eu multiplico todo mundo. Então eu vou ter 3 desse e por fim 3 desse. Beleza, professor, ficou tudo igual. E agora? Agora vem a regra. Galera, tudo que for igual em quantidades e na própria substâncias, né? Substâncias iguais, em quantidades iguais, em lados opostos, eu simplifico. Então, esse e esse eu simplifico. E agora, professor? Agora basta eu somar as reações. Presta atenção nessa reação aqui, ó. 3CaO mais 3H2O. Percebam, antes da seta ainda tem essa substância aqui. Então, mais Al2SO4, 3, agora sim do outro lado, formando 2AlOH3 mais 3CaSO4. O que é essa última reação, professor? Seria o que nós chamamos de reação global. Então, quando uma equação química, uma questão, trouxer sequências de reações sucessivas, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que primeiro fazer um balanceamento, achar a reação global, e aí sim a gente vai para os cálculos estequiométricos. Ok, galera? Vão anotando, tá? Então, isso aqui é muito comum, você ter reações sucessivas também junto da própria estequiometria. Certo? Normalmente, então, além dos conceitos dentro do que nós chamamos de cálculos estequiométricos, teóricos, nós podemos falar, por exemplo, deles aplicados a experimentos do cotidiano. E quando se trata disso, existem 3 variáveis que a gente tem que levar em consideração. O que nós chamamos de reagente limitante e reagente em excesso, o que nós chamamos de pureza e rendimento. Ok? Esses 3 casos, né, reagente limitante e excesso, pureza e rendimento, acabam estando dentro dos cálculos químicos, dentro dos cálculos estequiométricos, com relação a algumas aplicações. Tá? O principal, começando já por aqui, é lembrar disso aqui. Primeiro, o reagente que não é completamente consumido se chama reagente em excesso. Tá? Já o reagente que não estiver em excesso será chamado de reagente limitante. E ele é chamado de limitante porque é ele que determina o fim da reação. Então, quem que é o reagente limitante, professor? É aquele que é totalmente consumido no processo. E isso só vai acontecer quando as proporções entre reagentes não forem proporções estequiométricas. Tá? Na regra prática, nós podemos dizer o seguinte, olha, eu vou escrever então a equação balanceada, estabelecer a referência entre os reagentes. Tá? Vou colocar os dados abaixo da relação e multiplicar eles, e por fim ainda o maior produto da multiplicação dado em excesso.
tá? E aí eu consigo lembrar disso, ó, o reagente limitante, então, deverá ser usado no cálculo estequiométrico, tá? Então vou dar um exemplo. Imagina isso aqui, ó. Admitindo que 4 gramas de hidrogênio foram colocados em contato com 71 gramas de cloro. Qual é a massa de HCl produzida nessa reação? Vamos para lá, ó. A reação é o seguinte: eu tenho H2 reagindo com Cl2. Já para fazer a reação, vai formar ácido clorídrico. Isso aqui, ó. Essa é a reação. Bom, bora para as relações estequiométricas. Já está balanceado, né? Eu coloquei para lá, até porque o que importa para mim primeiro são essas duas. Então a gente vai ter a seguinte relação. Olha, eu tenho, qual é a massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é 1. Então tá lá 1 vezes 2, né? Vou colocar já direto a relação estequiométrica, 1 mol para 1 mol. A segunda relação já é na massa. 1 vezes 2, 2 gramas. Lembrando que um hidrogênio possui massa 1, como eu tenho 2, vai dar 2. Já o cloro, a massa é 35,5. Então, vezes 2 dá 71 gramas. Essa é a proporção de massa estequiométrica entre essas duas substâncias. O exercício diz que eu tenho 4 gramas desse e 71 gramas desse. Beleza. Como é que eu vou saber quem está em excesso e quem é limitante? Você coloca nessa sequência, certinho. E aí você vai multiplicar cruzado, mas colocar o valor logo abaixo delas. Então vai ficar 2 vezes 71, 142. E 4 vezes 71, nesse caso, 284. Está aqui. Bom, professor, quem é o reagente em excesso e o reagente limitante? Na regra básica, o que deu o valor maior. Quem deu o valor maior? Esse. Então, todo mundo que está acima dele está em excesso. Quem é o limitante? Esse cara. Bom, o exercício quer saber quanto de HCl vai ser formado. Aí eu vou para fazer as proporções entre eles. Bora para a proporção? Então tá aqui, ó. Cl2 forma 2 HCl. Tá? Forma 2 HCl, tá lá. Então a relação é 1 mol. Agora bora para a estequiometria, ó. 1 mol para 2 mols. Essa é a primeira linha. A primeira linha, como eu disse, é a relação estequiométrica, né? Aqui não tem nada, é 1. Aqui é 2. Então, 1 para 2. A segunda linha é a transformação das unidades. Como o exercício me deu massa para o reagente limitante, vale ressaltar, hein? A substância alvo é reagente limitante e o produto, nesse caso, vai ser a outra substância. Então, eu tenho 1 vezes a própria massa dele, que é 71 gramas. Qual é a massa do HCl? 36,5. Só que como eu tenho duas, né, eu vou multiplicar aqui, ó, vezes a massa dele, que é 36,5. 36,5 vezes 2 dá 73. 73 gramas. Tá aqui, 73 gramas. Beleza. Então, por exemplo, na terceira linha, você já sabe disso. Se eu tenho 71 mesmo, que é o valor que ele me deu, qual é o valor de X? Está aqui a resposta, né? 73 gramas. Então, é assim que eu determino, professor, quem é reagente limitante, quem é excesso? Sim. Primeiro, achou em excesso? A dica que eu dou é assim, ó. Quem estiver em excesso, você não vai utilizar no cálculo estequiométrico. Você só pode usar quem for limitante, que é esse cara aqui, ó. Limitante. Lembre-se dessa regra. Bora lá. Apagando então para a gente ver um outro exemplo. Então esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo diz assim, olha. Segundo exemplo. Quantas moléculas de água são obtidas da combustão completa de 80 gramas de CH4 com 32 gramas de O2? Então vamos lá, ó. Quantas moléculas de água são obtidas
da combustão completa de 80 gramas de CH4 com 32 gramas de O2. Então vamos lá, tá aqui ó, a combustão completa de quem? Só para a gente voltar, ele fala do CH4, a gente já até escreveu aquela, né? A gente escreve de novo, então combustão completa do CH4, tá aqui ó, CH4 mais O2 formando CO2 mais H2O. No balanceamento, tem que fazer o balanceamento, né? A gente já fez, eu vou ter 2 desse e 2 desse. Beleza. E agora, professor? Primeiro, antes de mais nada, determinar reagente limitante e reagente em excesso. O exercício diz que... Deixa eu colocar assim, que é mais fácil. O exercício diz que eu tenho de massa, eu vou escrever aqui as relações, 80 gramas desse, 32 gramas desse. Como é que eu faço, professor? Bora primeiro determinar a relação de massa entre eles. A proporção seria essa, ó. 1 mol desse cara para 2 mols desse. Para transformar em massa, multiplica pela massa molar. CH4, a massa é 16. O2, a massa é 32, só que vezes 2, né? Então, vezes 2, 32, vai ficar 64 gramas. Está aqui a primeira relação. O exercício diz que eu tenho 80 gramas desse e 32 gramas desse. Quem é reagente limitante, quem é excesso? Vamos ver? Tá aqui, ó. Multiplica cruzado. Então você vai ter, vamos lá, 16 vezes 32, a gente pode calcular, né? Então vai ficar lá, ó, 32 e 16. Então dá 2, 1, 19, aqui mais 32, então eu tenho 2, 1 e 5, 512. Já que eu tenho 640 vezes 8, fica mais fácil, né? Então vai ficar 0, 2, vai 3, 48, 51, 5.200, 10 vezes mais, né? Então, pera aí, significa que esse cara daqui inteiro está em excesso. Se ele está em excesso, eu não vou utilizar ele. Eu vou usar quem? O2. Ele quer saber o número de moléculas de H2O. Tem problema. Então vamos lá. Bora para a relação. A relação é assim, ó. 2O2, porque tem que trazer O2, tá? E a substância, não é essa outra substância? Professor, esse é O2, eu não vou usar. Então eu vou usar isso aqui já, ó. 2H2O. Tá aqui. Relação. Então bora lá. Primeira linha. Eu tenho 2 mols para 2 mols. Uma dica. Quando as relações estequiométricas for possível você simplificar, faça a simplificação, ficar mais fácil. Ou seja, 2 para 2 é a mesma coisa de dizer que eu tenho 1 para 1. Tá? Como é uma proporção que a gente vai fazer, coloca tudo como se fosse 1 para 1, mais fácil. Tá? Então 2 dividido por 2, 1. Olha só na segunda linha. O exercício me deu massa desse cara. A massa a gente sabe que é 32. Nesse caso, vezes 1, 32 gramas. E o número de moléculas? Galera, eu vou ter 1 mol. 1 mol tem quantas moléculas? 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. É isso que eu tenho. Espera aí, na terceira linha, a gente vai para o que o exercício te deu. O exercício deu 32 mesmo, professor, não tem problema. 32. Então, quantos que é o número de moléculas? 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Esse seria o resultado. Então, quando a gente trata de reagente limitante e reagente em excesso, nós devemos levar em consideração esses cálculos iniciais. Primeiro, determinar quem é o reagente limitante, porque é ele que manda na reação. Sempre quem manda, professor? O limitante. E depois, aí eu vou para os cálculos estequiométricos mesmo. Correto? Vamos para frente. Pureza. Pureza e rendimento, eu já quero dizer para você que, na verdade, usa da mesma forma. O que é isso? Seria um percentual que realmente nós temos de substância em uma certa amostra. Tá? Normalmente a gente faz assim, ó.
a massa da amostra. Então o exercício vai te falar uma amostra de um minério, de alguma coisa, a massa total é 100%. A pureza nada mais é do que o valor da massa real. E eu posso usar, ele pode me dar o valor da pureza e eu substituir para determinar, por exemplo, a massa real da substância, ou o contrário também, tá? É possível isso. Também, então aqui ó, o exemplo, uma massa de 200 toneladas de calcário, 80% de carbonato, sofre uma decomposição térmica. Qual é a massa em toneladas de óxido de cálcio obtido? Primeira coisa, qual que é a reação? Cuidado, hein? Carbonato de cálcio é essa daqui, ó. CaCO3. Como eu falo numa decomposição, eu separo. Vai sair CaO, que é o óxido de cálcio, mais CO2. É isso que eu tenho. Tá? Bom, a relação é... E agora, professor? Quais são as substâncias-alvo? Já vou dizer. Substância-alvo é essa e essa. Por quê, professor? Qual é a massa em toneladas de óxido de cálcio? É essa. Primeiro, que é que ele quer saber. Só que para isso ele me deu massa de calcário, que é essa. Beleza, só que tem um problema. Eu tenho desses 200 toneladas 80%. Como é que eu faço o cálculo, professor? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o cálculo ali, ó. Se eu tenho 200 toneladas de calcário, isso aqui é a massa total, 100%. Só que o exercício diz que só 80% é calcário. Só 80%, professor, só 80%. Então, é carbonato, né? Então, vai ser a massa de CaCO3. Percebam, professor, posso colocar 200 aqui? Posso fazer no final, tá? Mas eu quero que fique bem claro. Isso aqui é a regra para você determinar a massa total. Como é que faz? Então, aqui, ó, X, que é essa massa, vou colocar assim, ó, a massa do CaCO3 vai ser igual, então, a 200 toneladas vezes 80 dividido por 100, ou seja, 160 toneladas, tá? 160 toneladas. Para a gente fazer o cálculo, eu vou colocar mais para cima, fica melhor, né? Para a gente calcular, tá lá. Então eu tenho CaCO3 se decompondo em CaO mais CO2. A gente já viu substâncias alvo, essa e essa. Tá balanceado, professor? Tá. Então bora lá. Primeira linha, relação 1 mol para 1 mol. Segunda linha. Segunda linha nós temos o seguinte, ele me deu massa e ele quer massa. Uma dica, como o exercício ele quer toneladas, tu usa tonelada aqui mesmo, não tem problema não, tá? Depois você vai ver que na proporção fica igual. Mas aqui, é claro, tem que ser em gramas, né? Você vai ver que CaCO3, calculando, ele equivale a 100 gramas, tá? Como é 100 gramas. Já o CaO dá 56 gramas. 56 gramas. Bom, na terceira linha, eu tenho quantos, professor? 160 toneladas. Quantas toneladas desse cara eu vou ter? X. Regra de 3 simples. Percebam, olha o valor que eu usei. Eu usei o valor já calculado, tá? Professor, eu posso deixar para calcular depois? Pode. Vai dar certo? Vai dar também, tá? Então, se você fizer desse jeito, o que você vai ter? Você vai ter x, né, 100x, é igual a 56 vezes 160. Ou seja, x vai ficar 56 vezes 160 dividido por 100. Ok? Nesse caso aqui, vai lá, ó, 16, 56. 6, 6, 36, 3, 3, 33, 5, 6 está aqui, 6, 9 e 9. Isso aqui. Ou seja, x
vai ser igual a 9. Aí tem um zero, né? Que vai ficar aqui. Dividido por 100, 99,6 toneladas. Seria esse o valor correto para esse cálculo. Tudo bem? Então, isso tudo aqui seria a aplicação do que nós chamamos de pureza. Professor, e o rendimento é muito diferente? Resposta: não. A única diferença é que o rendimento a gente aplica no final. Tá? Bom, nem sempre os resultados obtidos em uma reação, isso que é rendimento, né? Nem sempre os resultados obtidos estão de acordo com o valor previsto na teoria. Isso ocorre por uma série de fatores, que nem sempre a gente vai saber também. Mas o que importa é que eu tenho que fazer essa correção. O valor teórico seria, não, vai dar 100% de rendimento. Aqui é o valor teórico. O que seria o rendimento em si, professor? Seria o valor real obtido. E aí faz uma correção igualzinho a gente fez, tá? Então aqui, ó, na combustão completa do C4H10 foram consumidos 12,4 vezes 10 é 23 moléculas de O2. Quantos litros de CO2 medidos na CNTP são obtidos nesse processo? O rendimento da reação é igual a 80. Olha só para que a gente veja. Primeiro, combustão. Ele fala do C4H10. Tá? Butano. Como é que eu faço, professor? Tá aqui, ó. Nesse caso, mais O2 formando CO2 mais H2O. Bora fazer tudo certinho. Tá aqui, ó. Balanceamento. Eu tenho 4 carbonos, aqui eu tenho 1. A regra é, se aqui tem 4, aqui tem 1, multiplico esse por 4. Hidrogênios, eu tenho 10 aqui, eu vou colocar 5 aqui para ficar 10. Agora perceba que a gente vai ter um BOzinho, número de oxigênios. Olha só, aqui tem 2, aqui vai dar um número ímpar, porque vai dar 4 vezes 2, tá? 4 vezes 2, 8. Aqui é 5 vezes 1, 5. Somando, eu tenho 13. E agora, professor? Que número que multiplicado por 2 dá 13? Eu vou dizer para você, tem sim um número. Que número? 13 dividido por 2. Professor, pode? Pode. Pode sim. Eu posso deixar em fração aqui? Posso. Só tem que tomar cuidado com o contexto. Porque às vezes o exercício vai falar para você, faça o balanceamento. Vamos dizer assim. E aí ele fala, eu quero saber qual é os menores números inteiros. Se for inteiro, você não pode deixar em fração. E aí a dica. Professor, se fosse inteiro, o que eu fazia, né? O que eu ia fazer justamente aqui para transformar tudo em número inteiro? Regra, multiplica pela fração. Aqui não é 2? Multiplica tudo por 2. Tu acha os menores números inteiros para resolver. Professor, posso deixar na fração? Pode. Vai dar erro nenhum. Deixa na fração melhor, tá? Só para lembrar, né? 13 sobre 2 nada mais é do que 6,5. Tá? Pode deixar assim, professor? Pode. Quais são as substâncias-alvo? O exercício fala do oxigênio e eu acho que é do CO2. É do CO2. E do CO2. Tá aqui, ó. Oxigênio e CO2. Então, bora primeiro para as regras das 3 linhas. Tá aqui, ó. Regra das 3 linhas. Primeira linha. Eu tenho 6,5 mols. Pode deixar na fração. Melhor ainda, vamos deixar na fração, porque aí a gente transforma depois. Então tá aqui, ó. 13 sobre 2 mols. Para CO2, eu tenho justamente 4 mols. Tá aqui, 4 mols. Tá? Na segunda linha, nós temos o valor, as unidades. Ele me deu unidade aqui em relação, primeiro, ao número de moléculas. Eu vou ter que multiplicar, então, esse valor por 6,0 vezes 10 a 23. 6,0 vezes 10 é 23. 6,0 vezes 10 é 23. Por que eu deixei isso? Porque ele vai ficar 13 ali. Ficar assim, ó. 13 sobre 2 vezes 6. Então você consegue dar uma simplificada. Ficar 13 vezes 3,
na verdade fica 39. Melhor. Então fica 39 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui. Que formam 4 o quê, professor? 4 vezes o volume da CNTP, que é 22,4. Então tá lá. 22,4 vezes 4. 4 e 4, 16. Vai 1, 4, 2, 8. Com 9. E depois 8 de novo. Tá aqui. 89,6. 89,6 litros. É isso que a gente tem de relação. A gente vai para a terceira linha. O que o exercício me deu? O exercício diz que eu tenho 12,04. Vamos aproximar, fica melhor. 12 vezes 10 a 23 moléculas. E lá na frente nós temos X litros que ele quer saber. E agora, professor? Regra de 3 simples. Regra de 3 simples, nós temos o seguinte, né? Nós temos 30... Bora colocar já no X direto? Tá aqui, ó. X é igual a 12 vezes 89,6 dividido por 39 vezes 10. 10 é 23. 10 é 23 a gente simplifica, fica melhor logo. Né? Já simplificou, dá isso. O que dá pra gente já, para dar uma simplificada, fica mais ou menos isso aqui, ó. Se eu simplificar isso, a gente coloca que eu tenho, na verdade, 13 dividido por 3. Tá? Para ficar mais próximo, possível. Seria aproximadamente isso aqui, aproximadamente 1, tá? Para ficar mais rápido. E aqui a gente dividiria, então ficaria assim mais ou menos isso aqui, ó. 89,6. Ou dá para fazer também assim, dividir. Deixa eu apagar isso aqui pra gente calcular. Fica assim, ó. 896 dividido por 3. Não é? Pra gente fazer uma simplificação aqui, mais ou menos, por favor, tá? Isso aqui dá 0,9 alguma coisa. Então, só pra gente ter um valor aproximado, a gente teria, então, 2 dá 29. Nesse caso, dá para 27, né? Coloca 9. Então, desce 2, né? 27. Desce 2. E 26, aproximadamente 9 de novo. Dá mais ou menos isso aqui. Dá mais ou menos isso. Então, aproximadamente quantos litros? Aproximadamente 30 litros. Aproximadamente esse valor é o que a gente vai ter, tá? Professor, mas eu posso fazer com valores aproximados assim? A dica é, como você vai estar fazendo, por exemplo, uma prova que você não pode usar calculadora, faz valores aproximados. Você nunca vai ter grandes alternativas para isso. Só tem uma curiosidade. Esse seria o valor 100%, né? Cadê a pureza? Cadê o rendimento, professor? Esse eu vou considerar para 100%. Como eu quero 80%, o que eu faço? O X. Olha só a regra de 3 aqui, ó. Simples. Multiplica cruzado. X vai ser igual a 80% de 30. Dá 0,8 vezes 3. Então dá 80% de 30. 3 vezes 8 dá 24. Então dá 24 litros. É isso aqui. 24 litros. Seria o valor aproximado para essa regra, né? Deixa eu apagar essa resolução inteira, né? Bom, professor, mas dá trabalho, né, professor, fazer tudo isso? Dá, galera. Estequiometria é uma parte à parte, tá? É literalmente um conceito à parte que você vai gastar muito tempo, tanto para montar quanto para resolver. Faz parte do processo. Vamos voltar lá naquela questão? Então, olha só. O propano C3
H8 é um gás altamente inflamável comumente utilizado em residências para fogões e aquecimento. Qual é a massa de H2O produzida na combustão completa do metano, né, de 25 gramas de metano? Vamos lá para resolver? Ou melhor, de propano, né? Então tá aqui, ó, C3H8 mais O2 formando CO2 mais H2O. Então tá lá, equação de combustão. Bom, como é que eu faço para balancear? 3 carbonos aqui, vou ter que multiplicar por 3 porque ali só tem 1. 8 hidrogênios aqui só tem 2, coloco 4. Deu um número inteiro ali, né, professor? Deu 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Total, somando, deu 10 oxigênios. Então aqui basta eu colocar 10 sobre 2, ou seja, 5. Ok? Tá balanceado. Beleza, tá balanceado. Quando a gente volta lá nas substâncias, vou deixar voltar aqui, ó. Olha só. Quais são as substâncias alvo? Qual é a massa de H2O? Essa é uma das substâncias alvo. E isso para propano. Quem é propano, professor? O texto diz que é o C3H8. Então, a gente volta. Ele me deu massa e ele quer massa, não é? Então, a gente volta aqui. Quais são as substâncias alvo do processo? Essa substância e essa substância. Como é que eu faço para resolver, professor? Bora para a regra das 3 linhas. Primeira linha. 1 mol para 1 mol. 1 mol, ou melhor, para 4 mols, né? 1 mol para 4 mols. É isso que a gente tem. Segunda linha. O exercício me deu massa desse e quer massa daquele. Então eu tenho que transformar em massa. Qual é a massa do C3H8? 3 vezes 12, 36. Com 8, 44 gramas. Tá? Eu multipliquei aqui por 44 gramas por mol. Foi isso. Já do outro lado, a massa da água a gente já calculou em outro caso, mas a gente calcula de novo, né? 2 hidrogênios, cada hidrogênio é 1. Oxigênio é 16. 16 mais 2, 18. 4 vezes 18. 4 vezes 18. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar só montado e depois a gente simplifica, vai ficar mais fácil. Então 4 vezes 18 gramas. E você vai entender daqui a pouco por que eu estou deixando assim, ó. Gramas por mol. Aí a gente vai na onde? Vai lá na terceira linha. Terceira linha. O exercício me deu 25 gramas desse. Ele quer saber quantos gramas desse aqui que vai ser formado. Regra de 3 simples. Olha só. Vai ficar, então, já montando a regra de 3. X vezes 44, 25 vezes 4 vezes 18. Então vai ficar assim, ó. X igual a 25 vezes 4 vezes 18 dividido por 44. 44. Isso aqui, então, dá pra gente simplificar, né? Dá, professor? Dá. Você simplifica esse para esse, já dá uma diminuída do valor. Então vai ficar 25 vezes 18 dividido por 11. 25 vezes 18 dividido por 11. Faz assim, 25 vezes 18. 25 e 18 seria 8 com 5, 4. Opa, 4 não, né? 0, né? 40. E assim, 8, 12, 16, dá 20. Aqui então dá mais 25. Então fica 4, 5, 0. Correto? 40, 16, 4, tá certo. Então a gente vai ter aqui, ó, nada mais do que 450. 450 dividido por 11. 450 dividido por 11, aproximadamente 40, mais ou menos. Aproximadamente 40. Tá? Por que aproximadamente 40, professor? Porque se fosse 440, dava certinho os 40, não é? Então a gente olha aqui, aproximadamente quanto? 40 gramas, aproximadamente. Tá? Percebam, vamos ver se vai dar mesmo, professor, se tem como eu usar essas proporções, se eu posso deixar tudo aproximado. Vou mostrar para vocês agora.
Por que a gente faz aproximações? Fica mais fácil, tá? Quando você faz aproximação, então aproximadamente 40, né? Olha só as possibilidades. 4,1, 10,4, 40,9, 24,5 e 3,8. Ou seja, dá muita distância, então dá para você fazer aproximado. Tá ali aproximadamente 40, né? Dá 41 aproximadamente. Ok? É isso que a gente tem para esses valores. Tudo bem? Então essa é a primeira. Vamos ver mais uma? Considere que 10 gramas de minério de ferro foram tratados com ácido clorídrico concentrado. Nesse processo, formou-se uma solução que foi diluída em água e o íon férrico, Fe3+, foi precipitado na forma de óxido de ferro 3 hidratado. Após a filtragem e lavagem do precipitado, este foi calcinado, obtendo cerca de 3 gramas de óxido de ferro 3 puro. Tá? Óxido de ferro 3 puro. Nessas condições, qual é o percentual aproximado de ferro obtido? A primeira coisa é saber quem é o óxido de ferro 3. O óxido de ferro 3, Fe, vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil para você. Fe, eu tenho essa relação. Não é? Óxido sempre é 2 menos, e já que é ferro 3, você faz isso. Como é que eu faço para determinar então a fórmula, professor? Você faz isso aqui, ó. Esse para cá, esse para cá. Olha a relação. Eu tenho então Fe2O3. Essa é a substância. Beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. O porquê que eu fiz isso aqui? Eu achei o que é o óxido de ferro 3. Tá? Então eu tenho óxido de ferro 3. O exercício, ele diz o seguinte, ó, que ele tem 3 gramas do óxido de ferro 3. Ele tratou 10 gramas de minério de ferro. Ou seja, desses 10 gramas, só uma parte realmente é ferro e essa parte virou óxido de ferro. Então vamos fazer o seguinte, o ferro 3, Fe2O3, tem quanto de ferro na massa? Nós temos essa proporção, ó. Oxigênio, 3 vezes 16. Ferro, 2 vezes 56. Vai ficar então 48, tá? Mais 112, ou seja, 160. Então eu tenho isso aqui, ó. A cada 160 gramas de óxido de ferro, vou colocar até o óxido de ferro, Fe2O3, eu tenho, na verdade, 112 gramas de ferro. Essa é a relação que a gente tem. O exercício diz que eu tenho 3 gramas de óxido de ferro puro. Isso significa que quanto eu tenho já de ferro? Então, primeiro, regra de 3 simples. Não é? Então a gente acha o seguinte, vai ficar então x igual, né, a 3 vezes 112 dividido por 160. Tá? Então a gente tem quais relações, né, para ficar mais fácil. Dá para simplificar? Não. Então vamos fazer tudo. Vai ficar assim, ó, 112 por 16, porque aí a gente deixa o zerinho ali, porque é vezes 10, tá? Seria mais fácil a gente dividir assim. Então nós temos esse valor também. 16 dá 8, deixa eu ver, dá menos. Vamos lá. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12, então é menos. Vou colocar 7, acho que 7 dá. Vamos lá, 7 vezes 6, 42, vezes 4. 7, 11, certinho. Então, na verdade, esse para esse é igual a 70 vezes 3. Tá? 70 vezes 3, né? Opa, 70 não. 7 vezes 3 dividido por 10, né? Porque tem um 10 aqui embaixo. Que eu separei para 16, tá? Coloquei como 16 vezes 10, para deixar para depois. Então, 7 vezes 3, 7 vezes 3, 21. Dividido por 10, 2,1 gramas. É isso que eu tenho de ferro, tá? Isso de
ferro. Pera aí, eu tenho 2,1 de ferro, aonde era para ter 10. Então, pera aí, se 10 gramas era o 100%, 2,1 gramas é igual a X%. Ou seja, X vai ser igual, então, a 21%. Certinho, 21%. É, professor, certinho. Olha só, então tá lá, 21%. Vamos ver as alternativas. De repente ele coloca de novo, aproximado. Você quer ver? Tá lá, ó. 10%, 20%, 30%, 40%. Então por isso eu disse para vocês, normalmente usa aproximado. Quanto que deu aproximado? 20, não é? Deu 21, então aproximadamente 20% de pureza. Por fim, para a gente encerrar, a reação do termite é altamente isotérmica e ocorre quando uma mistura de alumínio e óxido de ferro é aquecida, suficiente para reagir e gerar ferro fundido e óxido de alumínio, desculpa. E ele me deu as massas e tal. Beleza. Se uma mistura de 12 gramas de alumínio e 55 gramas de óxido de ferro reage, quantos gramas de ferro são produzidos? Então a primeira coisa é saber a reação. A reação é assim, ó. Eu tenho alumínio que vai reagir com óxido de ferro, Fe2O3, formando ferro e o óxido de alumínio, que é assim. Percebam, para balancear isso vai ser fácil. Basta eu colocar 2 aqui e 2 aqui. Pronto, está balanceado. Bom, o exercício, eu quero mostrar uma curiosidade. Está aqui, ó. O exercício ele diz, ó, se uma mistura de 12 gramas de alumínio com 55 gramas de óxido de ferro... Pera aí, professor. Ele me deu 2 valores e está me pedindo um terceiro, que ele quer saber quantos gramas de ferro são produzidos. Ou seja, ele me deu esse e esse quer saber esse. Para que você sempre lembre quando você vai usar cálculos de reagente limitante e reagente em excesso, sempre lembre de fazer de ver isso. Ele vai ter que dar 2 valores de reagentes e me pedir um de produto. Nesse caso, quais são os valores que ele tem? Né? Bora para a relação. Eu tenho 2 mols para 1 mol, para a gente determinar reagente limitante em excesso. O valor que eu tenho, alumínio, o exercício te deu, é 27. 7 vezes 2, 54. Óxido de alumínio, óxido de ferro, desculpa, a gente já até calculou, dá 160. 160. O exercício diz que eu tenho 12 gramas desse para 55 gramas desse. Para achar reagente limitante em excesso, multiplica cruzado. Joga os valores aqui embaixo. Então vamos lá. 55 vezes 54. Então está aqui 55 vezes 54. Bora fazer assim, vamos colocar até do outro lado. 54, 55. Então 5 vezes 4 é 20, vai 2. 25, 27. E ele dá a mesma coisa. 2, 7, 0. Então fica 0, 7, 9 e 2. Está aqui. 2.970. Já aqui, vou colocar esse melhor. Pronto, vezes 12. Então eu vou ter 2 e 0. 2 e 6, 32 vai 3. 3 e 1. Aqui 2, 5. Não é? Já aqui repete. 1, 6, 0. Eu tenho 0, 2, 1 e 2. 2, 1, 2, 0. Pronto, achamos então esses valores, não é? E agora, professor, como é que eu faço? Bom, basicamente o maior deles está em excesso. O maior está em excesso. Bom, já que o maior está em excesso, eu não vou considerar ele. Quem que eu considero no cálculo? O reagente limitante está aqui, ó. Eu vou usar esse reagente para determinar quem? O ferro. Ah, beleza. Então vamos lá. Qual é a nova relação que a gente vai usar? Está aqui, ó. 2Al formando 2Fe. Como é 2 para 2, eu já até falei isso para vocês, a relação, né? Fica 2 mols para 2 mols. Eu posso simplificar
Para simplificar e ficar mais fácil, basta eu dividir isso por 2. Então a gente vai ter assim, ó, na segunda linha, que é massa-massa, vai ficar do alumínio 27. Já do ferro, eu vou usar 56. Então 27 para 56, terceira linha. O exercício me deu quem? 12 gramas desse aqui, né? 12 gramas desse vai ser igual a x gramas desse. Multiplica. E aí a gente resolve. Vamos lá então, né? Não dá muito para simplificar. Então, bora para o que importa. Então vai ficar 56 vezes 12. Tá? 56 vezes 12. 2 vezes 6, 12. Vai 1. Aqui, 11. Aqui a gente repete, né? 56. Então a gente tem 2, 7 e 6. Isso tudo dividido por 27. Então daqui dá 2, 54. Subtrai, então dá 3 e 1. E depois 3, 2. Isso aqui dá 20. Para esse aqui, vou colocar 5. Eu acho que dá muito. Mas vamos. 5 vezes 7, 35. Vai 3. Aqui dá 10 com 3. 13. Então tá quase. Então dá aproximadamente isso, tá? Olha lá, deu quase isso. Então aproximadamente x. Aproximadamente 25. Tá? Olha o valor. É um pouquinho menos, tá? Então olha, o que a gente viu dá mais ou menos isso, né, professor? Dá. Então olha só. Vamos para as alternativas e aí a gente vê se pode. Professor, pode fazer o aproximado? Vamos ver. Vamos ver. Ó, aproximadamente deu 25. Olha só. 12,4. 24,8. Opa, tá próximo de 25. 38. 49. Pronto. Então, na verdade, o valor real desse cara, aqui no gabarito tá errada a posição, tá, gente? Mas é 24,8 a alternativa correta desse caso. 24,8, tá? 24,8 é o valor. Galera, é isso. Eu sei que foi longa a aula, a gente aplicou muitos conceitos, mas é isso. Um grande abraço para vocês. Façam as anotações, estudem e, claro, pode contar com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.